Salve, salve! Família vascaína, para quem não me conhece, eu sou o Tiagão do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal Gigante News TV com um estilo diferente. Esse aqui é um canal de react e nesse vídeo, olha o que o Vasco me apronta. Foi perder dando doce, dando mole, dando fubá, parecendo time, sei lá, de criança, fraldinha para o Corinthians. E aí a gente tem que ouvir esse tipo de coisa, debater, trocar uma ideia sobre a sequência da temporada. O Vasco já tem jogo na terça-feira contra o Porto Cabedelo. Na próxima rodada, no Campeonato Brasileiro, é o Sport. Nesse momento aqui, eu tô acompanhando, tá 1-1. Palmeiras abriu o placar, o Sport empatou o jogo. Então, olha só, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians teve. O Corinthians teve um jogo fácil. O Corinthians conseguiu ganhar do Vasco sem correr, sem se esforçar. Pegaram a camisa dos jogadores do Corinthians, uma sequinha, tinha suor, porque foi muito fácil ganhar do Vasco. Então o Vasco tem que ter uma mudança de postura urgente e nunca mais repetir esse tipo de atuação em 2025, porque esse ano não dá para brincar. Campeonato Brasileiro tá muito forte, muito pau a pau. Alto nível ali, não dá. Alto nível para os padrões brasileiros, se é que você me entende. Então vamos reagir aqui. O programa do Benja na CNN Esportes, estava por lá o Benja, o Argel, né, que é treinador, mas eu acho que está parado nesse momento, Michel Basto, o Mano, falando poucas e boas do Vasco. Você vai ver o que o Michel Bastos falou, quero saber a sua opinião, e a galera também debateu sobre o Pedrinho, sobre a declaração, né, ali do Carille, que disse que o time do Vasco não precisa de reforços. Olha só. Dá uma olhada, a entrevista é longa, tá? É longa, precisa ter paciência. Mas olha o Carille ontem, vamos ver, é longa. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. O cara tá puto da vida também, né, gente? Foi bem. Curto e grosso. Não, depois não reclama. Não tô reclamando. Não, ele eu tô falando. Depois O não reclama. Pedrinho, Mas isso, Você tá arisco, né? o Pedrinho, o Pedrinho semana Relaxa aí, passada falou que o elenco do Vasco é top 8. Não. Viu? O Pedrinho falou que o elenco do Vasco é top 8 no Brasil. Mas depois que ele mexeu na fuça lá também, te falar, hein? Ô, Argel, você faria aquela Ele tem que vender harmonização? o peixe dele, mas, pô, não dá pra Não dá pra fazer. O Vasco não precisa de reforços? Eu vou te falar uma coisa. O que o Carille falou, isso ele tem que falar pra proteger o grupo dele. Mas eu acho que ele fez Ele isso. jogou um jogo contra o Corinthians, o time não foi bem, jogou mal, não conseguiu render, tomou 3-0, poderia ter sido 4, 5. O mínimo que ele tem que fazer é defender os jogadores dele. Agora, isso ele tem que cobrar internamente, pedido de reforço. O Vasco precisa de reforços. Não acho que o Vasco tem um time top 8. Muitos. Como presidente do Vasco, né, nosso querido colega aí, o Pedrinho, né, que o time deles, que ele tem uma equipe que possa ser top 8, top 10 do Campeonato Brasileiro. Não, o Vasco precisa de reforço, sim. Agora, o Carille fez o certo. Ele protegeu os seus jogadores. Imagina se ele chega numa entrevista depois do jogo desse nível de jogo que foi, e diz assim, não, eu não preciso reforço, eu preciso contratar 10. O Filipão uma vez falou, qual foi a frase do Filipão? Mas, Argel, omite então. Omite. Não banca isso. Peraí, Porque, por exemplo... desculpa, só Não, qual mas foi aquela frase mas do Filipão? isso é pra jogar, isso é pra jogar, Qual foi a frase do isso é pra Filipão? jogar pra imprensa. Qual foi a Tá frase do entendendo? Filipão no Palmeiras que deu rolo agora? Vocês me prometeram camarão e deram o quê, lembra? Foi alguma coisa assim, tipo... Pode ser. Não me lembro. Eu não lembro exatamente, mas é que tá, Argel. Quando o cara vai pra uma entrevista coletiva, eu concordo com você, não precisa expor ninguém, mas pega e fala, isso é uma questão que eu vou resolver internamente. Também, pode falar Sabe, assim. tipo, Claro. mas não banca, não precisa de nada. Não. Claro. É aquele aluno que tirou 0 na prova, e aí o pai fala, você não precisa estudar mais, ele fala, não preciso. Mas ele. Porra. Não, Mas é complicado porque hoje em dia, qual é o time de futebol brasileiro que não precisa de reforço? Mas aí eu tô com o Mano. Todos Se o cara precisam. pergunta pra eu sou o Carille, o Vasco precisa de reforço, eu vou falar, olha, todo Vou time tratar isso grande... internamente. Todo time grande precisa, nós temos um gente. complicado e reforços são sempre Ele tinha bem-vindos. várias formas de Rapidamente, deixa eu pausar aqui, que beleza, até concordo com o Benja, seria a resposta ideal, mas vai ter a cabeça fria para tu responder isso. Né, a galera ali, vários dos jornalistas que estavam ali ontem, cara, tem canal no YouTube, são jornalistas torcedores que também estão puto da vida, então fazem perguntas ali para catucar. Muitos deles estão nas redes sociais batendo no Carille, xingando o Carille, falando que é treinador disso, daquilo. Então o cara já tá daquele jeito, uma porrada de 3-0. Vai ter cabeça fria para responder desse jeito, gente? Pô, eu até concordo com a resposta aí do Benja, mas vai ter, sabe?
A partir do momento que o cara mas pega ele e vai, fala assim, eu não preciso de mas vai reforço. treinar, Mas já- que time que não mas ele precisa, já cara? tava estressado com o jogo, com a vitória, já tava nervoso. Exatamente. Não, mas eu acho. Não é fácil. Não, mas eu acho que o E aí Vasco não precisa de. E aí o de repórter faz uma pergunta dessa. Por que o repórter não fez essa pergunta depois do jogo do Santos? Quando o Vasco ganhou do Santos. 2-1? Porque foi quinta-feira. Não sei, mas o outro repórter. Peraí, você pergunta e não quer ouvir? Qualquer outro repórter. Peraí. Não, você quer Acabou ganhar o jogo no lá, grito. ganhando do Santos 2-1. Você quer ganhar no grito. Aí o Não, repórter faz essa corta pergunta, o áudio do não Argel. faz. Olha aqui, faz. por que Essa que é a o verdade. repórter... Agora a culpa é do repórter que fez a pergunta. Porque o O repórter Pedrinho... deveria estar no Rio para fazer a mesma pergunta. Porque o Pedrinho falou que o elenco do Vasco é top 8. O repórter dele. sagaz foi lá e perguntou pra ele, pro treinador. O time não precisa de reforço? Porque se o presidente fala que é top 8, Não, mas eu acho quer que dizer, o a time culpa é não do precisa, repórter, não. Argel. Acho que não Ah, precisa. Argel, vai andar, meu. Eu acho que o time não precisa de reforço. Não? Precisa de um Ó, milagre. ó o Michel Não, Bastos. eu acho que o Vasco precisa sim. Não, você tira sal do Vasco. Eu não tô tirando sal. É, precisa de um milagre, o time é ruim. Nossa, que milagre, falou. Ué? Não, você, É muito ruim. É muito ruim. É time pra cair. é time, Eu acho que é time para brigar para não cair. Então, time que é pra brigar pra não cair é time pra cair. É time para brigar para não cair. Quem é que jogaria, por exemplo, só fazendo uma opinião. O goleiro Jardim jogaria no Corinthians? Fala de novo. O goleiro Jardim Esse é bom. jogaria no Corinthians? Jogaria. O Verratti jogaria no Corinthians? Sei. Não, pra mim é um Pedro Raul falando em espanhol. Então o Vasco precisa de reforços. Não, mas pra mim precisa um monte. Porque tem dois jogadores. Saiu bem, já que não forçou jogaram. demais. A gente vai falar sobre isso. Não joga, Tietê. não consegue jogar. Jogaria no Corinthians? Não. Então, Mas, ó, quer saber? Ó, agora eu vou fazer uma Não, o Léo crítica... Jardim, só um minuto, só pra não falar que o Léo Jardim, se não tivesse o Hugo, jogaria. É bom goleiro. então é isso. Ponto. Só quero fazer uma crítica aqui, Benji. Eu acho Pra que quem? falta pro Pedrinho. Pedrinho, que era um baita comentarista aí também, agora virou presidente do Vasco, e eu acho que ele tá na Berlinda também, tem que ser avaliado como presidente do Vasco. Falta pro Pedrinho um pouco mais de Eurico Miranda. Quando eu digo aí ser um pouco mais Eurico Miranda, não tô falando pelo lado negativo que as pessoas podem pegar, não. Sabe, é tipo defender um pouco mais o Vasco e não se contentar com isso daí. Porque quando o Pedrinho fala o Vasco é top 8 do Brasil, ele tá brincando, eu não vi essa declaração dele, mas eu confio na declaração que você tá trazendo, que ele disse isso. Ele tá brincando com a inteligência de todo mundo que assiste futebol, cara. Desculpa, o Vasco top 8 do futebol Se o brasileiro... Pedrinho fosse comentarista da Sport TV hoje, ele elegeria o Vasco um dos melhores elencos do Não Brasileirão? acho, não acho. Até pela sinceridade e Elegeria, lucidez. Michelin? Não. Até pela sinceridade e lucidez Não, do porque não Pedrinho. é. Ah, vocês não viram a Realmente entrevista, fazer uma vocês estão análise, falando um como ele montão de faria com merda aí os também do comentaristas. cara. Eu duvido que ele teria esse mesmo comentário se ele tivesse uma bancada avaliando o trabalho do Vasco e o elenco do Vasco também. Então, por exemplo, o Eurico Miranda, eu duvido que ele ia estar conformado vendo o Vasco assim. Eu acho que, veja, mano, eu acho que falta um pouco de bagagem pro Pedrinho, pra ser presidente ainda. Ele tá mal, Você tá bocudo Ele hoje, tá hein? mal assessorado ainda, sabe? Esse negócio da SAF não prejudicou ele tá também, Roger? E outra coisa, ele tá entendendo o que é o Vasco. Uma hora tem SAF, uma hora não tem, uma hora é uma brigaiada, uma hora sai fora, uma hora volta, não sabe quem manda, não sabe quem é o investidor, da onde vem o dinheiro. Sabe? O que o Vasco tem de bom? Sabe o que o Vasco tem de A bom? história. A Não, torcida. A torcida. A torcida do Torcida Vasco gigante. faz chuva, sol, neve lá no Rio de Janeiro, os caras estão lá em São Januário. Os caras vão. Os caras gritam e empurram o time do começo. O melhor jogador do Vasco, a torcida. O melhor jogador do Vasco é a torcida. Só que a torcida não ganha jogo. Eu sei, mas é a torcida. Só do O Corinthians. Vasco ainda existe por causa da torcida. É isso, com certeza é isso. Mas uma torcida que está sofrendo demais. Assim, destacando aí alguns pontos, né, do programa, pegando ali para não esquecer o gancho do Benja, né, que falou que é o Pedro Raul que fala outra língua. Não dá, né, Benja? A gente sabe das limitações do Verratti, é um cara que tem uma dificuldade com a bola no pé, mas ele dá o jeito dele e marca os gols, cara. Ontem mesmo, né, foi o único que conseguiu ali levar perigo ao gol do Corinthians, cabeceou, o goleiro fez uma boa defesa, a bola bateu no travessão, né, então realmente é o principal jogador do Vasco, e é um cara que, por exemplo, né, no ano passado o Yuri Alberto foi o artilheiro, né, com 15 gols, e o Verratti acabou marcando 12, né, ficou somente 3 gols atrás aí do Yuri Alberto e do Alejandro. Então, assim, o Yuri Alberto é bom jogador, é jovem, né, mais novo, mas o Verratti também consegue estar ali, consegue figurar entre os melhores do Brasil, digo na questão dos gols, não estou falando de talento. Gols, ele está sempre entre os melhores. 23 foi assim, 24 foi artilheiro da Copa do Brasil e quase artilheiro do Campeonato Brasileiro, e esse ano já começou bem, artilheiro da Copa do Campeonato Carioca, já fez gol em Copa do Brasil, já fez gol em Campeonato Brasileiro. Ontem ele não guardou por causa, né, que ficou no banco e entrou já no momento do jogo que já estava, né, perdido. E assim, pegando ali o gancho do Michel Bastos,
Cara, a gente convive com esse tipo de opinião já há muitos anos, né? Mas fazendo aí um recorte, pegando esse recorte recente, desde o nosso retorno ao Brasileirão, né, que foi ali em 2023 que a gente passou um sufoco, foi sair na última rodada, né? Aquele elevador ali ficou Santos, desce Bahia, pá, Vasco, aquele jogo que contra o RB Bragantino, que eu não quero passar por isso nunca mais, que agonia que foi aquilo, né? Ainda bem que deu tudo certo. Então, 24, a gente já teve um campeonato mais tranquilo ali, desde que o Paiva reassumiu, né? Naquele jogo contra o São Paulo, a gente teve uma sequência de vitórias, fez um campeonato mais tranquilo e o Vasco terminou até na 10ª colocação. Mas a gente ouviu esse tipo de coisa em 23 e também em 24. A derrota de ontem, ela é assustadora, no sentido que o adversário do Vasco não fez força para ganhar do Vasco, não fez força. Eu até reagi um conteúdo mais cedo da Jéssica, comentarista da Sport TV, exaltando ali o Corinthians, falando do Corinthians, e aí chega o Alex. Mas ó, olha só, o jogo estava aqui, igual, marcação, pá, bem controlado, lá e cá, tocando a bola, aí vai, o cara consegue, o Carrillo acha o Depay sozinho, na grande área do Vasco, ele escora para outro jogador sozinho, sendo que tinha 3 jogadores marcando, João Vitor, Freitas e Pumita. O Freitas não estava marcando ninguém, deixou o Yuri Alberto sozinho, o João Vitor foi fazer a cobertura do Freitas, esqueceu do Depay, e o Pumita não fechou o Depay. Então uma bagunça, uma confusão. Então por isso que a gente coloca aqui falhas individuais dentro de campo e, claro, de trabalho, do Carille. Então, assim, eu não acho, tá? Eu não acho que o Vasco tem time para brigar para não cair, não tem time para brigar para não cair, mas se performar desse jeito, falhar desse jeito, tem. E é o que o Pedrinho disse. O Pedrinho, quando ele fala aquela questão de estar entre os 8, ele fala se performar, se entregar. Agora, se não entregar, a coisa, né, não vai caminhar. Exatamente isso que ele falou, que o Vasco tem opções e esse time performando é outra coisa. E, de fato, é aquilo que a gente falava lá eu falo toda vez no canal Vasco em Família. Quando o Vasco perdeu aqueles jogos na semifinal pro Flamengo, eu falei assim, calma, porque o Flamengo hoje está jogando futebol que ninguém está jogando. Está performando de um jeito que ninguém está jogando. Vamos ver o Vasco no Campeonato Brasileiro enfrentando outros times, para a gente ter uma base melhor. E aí encarou o Santos, um jogo complicado no primeiro tempo, Paulinho erra, sai o gol e consegue a virada. Nesse jogo contra o Corinthians, apesar de ter 8 jogadores reservas, eu não vou levar para esse lugar, eu não vou levar para esse ponto. Eu levo para as falhas, porque acredito que mesmo com esses 8 jogadores, dava para performar melhor. Dava para entregar mais. Eu não estou dizendo aqui que o Vasco deveria ganhar, empatar, mas dava para ter uma dificuldade. O Corinthians não suou, né? Pegaram a camisa, guardaram para jogar na Sul-Americana contra o América de Cali. É isso que o Corinthians fez. Não, sinceramente, eu não consigo ver mérito na vitória do Corinthians. Não vejo. Porque um time que toma os gols que o Vasco tomou é inacreditável. É inacreditável. Isso não é nível de Série A. É muita falha, é muito erro, é muita falta de atenção. Parece que não tem comunicação entre os caras de dentro de campo. E o Carille, sabe, o que ele sabe fazer de melhor, que é a parte defensiva, o Vasco está tomando gol a rodo. Já tomou, 7 gols aí nos últimos 3 jogos. 3 do Corinthians, 3 do Melgar e 1 do Santos. Tá terrível, tá errado. Então nada justifica a permanência do Carille no Vasco. Agora, é performar melhor? É entregar mais para que a gente possa ter tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro. Agora, se performar da maneira que performou aí contra o Corinthians, principalmente defensivamente, aí prepare o seu coração que, olha, vai ser tipo 2023. Então, espero que o Vasco possa ter uma mudança de postura urgente, o mais rápido possível. Fui.